Salve suas forças, brilhante estrela. O meu nome é Rubens Lima. Eu sou cartomante e guia espiritual do canal Estrela Guia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo ele tem uma roupagem totalmente diferente. Ele não tem grandes edições. Ele não tem estímulos para que mantenha você aqui, a não ser a nossa conexão. Se você está aqui, eu entendo que você se conecta à minha energia. E a espiritualidade, por mais que neste momento é um vídeo que eu vou tentar ser o mais breve possível, é um vídeo sem roteiro, porque a espiritualidade me inspirou, né? O dia hoje, eu vou começar dessa forma, né? A espiritualidade me chamou e falou e me propôs um desafio, mas esse desafio foi pro meu coração e eu aceitei. Que foi expor aqui uma vulnerabilidade. Este canal aqui, a princípio, seria de cartomancia e sombras, né? E ele vai ser, continua sendo, porque a espiritualidade trouxe muito forte. Como você vai falar de sombras, se não as que você vive, né? Todos nós temos o nosso lado sombra. Você não é exceção, eu não sou exceção. Mas a forma que lidamos com elas, a forma que acolhemos, curamos, abraçamos ou até rejeitamos vão dizer muito acerca de nós, né? Da nossa personalidade, do nosso caráter. Poucas pessoas gostam de falar de caráter e dependendo do uso dessa palavra caráter, muitos se sentem ofendidos. Eu me senti ofendido por muito tempo. Quando alguém falava que você tem um mau caráter, principalmente quando era alguém mais velho, me revoltava, né? Hoje, eu com 33 anos entendo e me lembro muito bem, me recordo maravilhosamente bem de todas as vezes que eu tinha sido chamado de mau caráter. E eu resmunguei. E hoje, né, hoje 15/10, dia do professor, que é uma honra. Parabéns a todos os mestres e mestras do nosso mundo, não do Brasil, do mundo. Todos os que são chamados para ensinar. Gratidão eu me incluo, né? Porque eu trilho essa jornada de eu sou um pedagogo em formação aqui na Terra por amor. E a questão aqui é sobre a sombra que eu vou falar da dependência emocional, da autossabotagem, da autocrítica, da autopiedade. Eu venho de uma família que eu amo muito. Hoje, com 33 anos, eu entendo toda e qualquer ocasião. Esse vídeo não tem cunho de acusação, de mágoas, né? É um vídeo de expansão de consciência ligado e trazendo uma expansão de visão acerca da nossa sombra. Então, eu venho falar aqui que eu venho de uma família, né? A minha criação, a, a junção, né, de tudo que eu vivi, trilhei, me traz hoje, né, nesse dia tão especial, que é um dia que homenageia pessoas que nos ensinam. Se eu estou aqui, eu fui, né, passei por um grande professor, uma grande professora, e trilho o caminho para ser também este grande professor. Gente, eu tenho um café aqui para ajudar, né, na disposição, porque essa história que eu vou trazer para vocês tem a ver com o dia que eu estou vivendo hoje, que vem de um ano de transformação. Então esse primeiro vídeo ele é muito especial, não vou dizer que eu não estou um pouco nervoso, mas eu vou manter aqui uma linha bacana para o nosso raciocínio. Eu tô aqui nu e cru, né? Meu olho tá até meio vermelho aqui, justamente por conta disso. Eu chorei muito hoje. Hoje foi um dia muito difícil de levantar da cama, porque justo hoje, no trânsito astrológico que temos aí da Lua conversando com Marte e Mercúrio, eu acordei com uma questão de me ver no passado com depressão, deitado, sem vontade de nada, e me perguntando: será que eu mereço isso? Então,
passei mais da metade do dia. Quando eu levantei, eu senti que a espiritualidade falou: você tem que falar sobre isso, porque existem formas da gente levar isso. E uma delas é principalmente a que a gente mais evita, que é não nos julgar, sabe? Quando você eu tenho pensamento, eu tinha pensamentos e tenho, né? A gente vai trabalhando com o tempo. Quando eu percebo que vem pensamentos negativos ligados à autocrítica, à sabotagem, dependência emocional, por que que eu estou falando desses três? Na minha visão, na minha percepção, mas os estudos, né, que a gente vê aí de mentalismo, um abismo puxa o outro. Então, se eu auto me critico, eu tenho autopiedade, logo eu tenho uma dependência emocional. Então, é um jogo muito baixo, assim, vamos dizer. Não vou colocar o ego como culpado, mas é um mecanismo dele para que ele continue na inferioridade que ele já está acostumado a viver muito tempo. Quantas vezes a gente cancela nossas programações, de não querer sair, mas estar no lugar, reclama de ter ido, sai desse estado de presença e se interioriza ainda mais no ego, pensando e que tem que agradar o outro. E é nessa hora que vem esse mecanismo. Quando você abre mão do não que você tinha que falar para alguém, em troca do sim para você, então você entra nesse mecanismo do ego que eu sinto hoje, né? De falar assim. É, você se autocritica, porque vamos dizer, você não queria ter ido para uma festa X com amigos tal e já estava tudo certo na sua cabeça, você já tinha falado que não, mas você foi convencida de ir. E neste momento, você começa a se autocriticar muito lá no fundo, no âmago, sabe? A gente fica, nossa, mas você abriu uma. Aí você começa a pensar, tomara que chova, tomara que o Uber não venha, tomara que aconteça alguma coisa para que eu não tenha que ir. Todo esse trabalho, em vez de falar, gente, eu não vou, né? Eu estou falando de um princípio, porque para mim foi nessa caminhada, né? Abrir mão pela família, pelos amigos, sempre estar disponível. E esse sempre estar disponível, criando um mega vazio interno e colocando o estado interno em ruínas. Porque eu passei muito tempo. Por que que eu tô falando disso? Eu já vou costurar, confia em mim. E a gente vai caminhando numa linha onde a gente vai se deixando de lado e começa a se autocriticar e sempre torcer pelo lado negativo para que você tenha um motivo muito forte. Ah, não veio o Uber, eu chamei 3 Ubers e não deu. Aí fica aquela coisa de autopiedade. Ah, por que que eu fiz isso? Eu vou perder meus amigos, eu vou perder. A minha mãe não vai gostar mais de mim, eu não vou ser o filho que ela gosta. Eu demorei muito para ter o respeito de fulano, do patrão, seja de quem for, mas e nós, né? Você com você, eu hoje tive esse encontro, eu passei por uma quinzena aí de muitas negações para viver sonhos de pessoas. E sendo cartomante, o universo ele fala comigo todo santo dia, porque sempre vai aparecer um consulente ou uma situação e eu mesmo, né, todo dia eu me consulto muito desde quando eu despertei, né, para cartomancia, não me sinto mais perdido, porque eu tenho esse apoio, esse amparo, né, da cartomancia para mim mesmo, né? Eu firmei o meu compromisso na cartomancia através de autotiragens. Então, através das autotiragens, eu comecei a entender o meu autoconhecimento e o tarô se tornou um guia, um manual de autoconhecimento para mim. E esse manual foi que me trouxe aqui, né? Hoje, quando eu me deparei com essas muitas vezes, dentro de muitos anos, onde eu falei muito sim para as pessoas, para as situações e não para mim, hoje eu percebi que eu venho de um ciclo de sombra, onde eu me exponho aqui, que eu falei, né, no vídeo. É um vídeo de exposição, porque hoje até minha voz está um pouco fraca, porque eu venho de um processo que está se desdobrando
neste momento, enquanto eu falo com vocês, né, meu coração ele tá aqui vibrando em amor e alegria e coragem, porque eu acordei hoje, eu falei, não vou gravar para o YouTube, não vou gravar para nenhuma plataforma. Hoje eu simplesmente vou viver e seguir a minha vida. Então, quando eu decidi vir gravar aqui, né, e me expor, vou resumir aqui, eu venho de um último ano aonde eu senti que o despertar ele tinha chegado no momento de tá na hora de manifestar. Já expandiu muito dentro, agora trazer expansão, né, para o material. E isso em questões do meu ser. Eu sou uma pessoa de virgem, eu sou virginiano com ascendente em peixes, então guardar mágoas e sempre ter referência no passado para defender o medo era a minha maior tônica. Hoje não é mais, né? Porque eu percebi o quanto isso estava me levando para essa autopiedade e sempre para o mesmo lugar. Aonde que está a dependência emocional? Procurar no outro o super-herói. Quando a gente vem daquele ciclo que eu falei agora sobre a gente se negar o nosso conforto, se a gente começar a não se enxergar o nosso máximo, a gente chega no nosso limite aqui, mas pelos outros você vai além, isso não tem como dar certo. E eu venho dessa desconstrução, né? A carta da torre que chegou para mim hoje com essa mensagem. Não teria como eu manter um padrão elevado dentro de... É aí que tá, né, que o pessoal da... que as pessoas, né, os grandes professores, as almas, os seres que falam sobre lei da atração, manifestação, não tem como você sustentar uma nova vibração no ego. O ego ele é pequeno, ele faz de tudo para se individualizar. E estar na presença, ser quem você é, estar na sua essência é ser grande, porque você está um com Deus e Deus é tudo. Então você foge desse tudo. E aí eu venho. E quando eu tive esse insight, que eu falei, epa, agora eu entendi, né? Fugir do todo. Como que eu posso rezar e falar a São Miguel, a Santa Sara, a minha espiritualidade ao Senhor Exu do Lodo, que é um grande Exu, o meu Senhor, né? E às vezes eu falo para ele um com o Senhor e hoje também senti ele muito próximo falando, tem certeza? Se reveja a sua grandeza. Perceba que para chegar nessa consciência, o quanto você caminhou, o quanto de espinho você pisou e tirou dos seus pés e continuou andando, né? Então hoje eu vim aqui falar sobre a dependência emocional, é uma soma de autocríticas e você se colocar tão pequeno, tão para baixo, e a mente criar, e você cria na mente, né? Não é a mente, você cria na mente e começa a dar forma para aquele pensamento negativo, aonde fala que te leva da autocrítica para o autojulgamento, que você não era capaz, por isso que você não tem mais amigo, por isso que você não consegue um amor, por isso que... E a gente começa a se pegar, né, na crença limitante aonde a gente é pequeno. Mas não é, entendeu? Eu vim aqui para deixar esse vídeo para mim e para você que se conecta, né, nesse momento com esse pensamento, com esse insight. Não é, não é sobre o momento que está na sua cabeça, é sobre o momento presente que te que te fez chegar, né, nessa situação para que você se enxergue grande diante disso. Nenhum problema é maior do que você quando você está determinado com propósito. Então, se você, assim como eu, está dentro de um processo, né, está adentrando, já viveu, a gente sempre está em processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Mas se você, assim como eu, chegou num dia que você acordou se sentindo derrotado, sabe, com sentimentos assim de esgotamento, que você tenha um insight tão maravilhoso que a espiritualidade te lembre através desse vídeo, assim como eu, né, que tô
segurando, eu já chorei muito hoje por conta disso, porque Deus fez muito presente aqui com a espiritualidade, falando fortemente que você tem certeza, né? É muito importante que a gente se, quando vem esse pensamento de auto-julgamento, que a gente percebe que a gente está se julgando, se criticando e buscando, e que isso está te levando a buscar fora o que está dentro, é um momento que Deus fala, se questione. Será que você realmente é tão pequeno? Será que esse problema é tão grande? Quem foi que criou? Aonde ele foi criado? Foi na mente? Foi com as suas emoções? Libera e deixa fluir. Quando você percebe a grandeza de Deus, né? Porque dias de luta, dias de glória, altos e baixos, o ideal é que a gente se lembre de estar sempre aqui. Quando a gente está na presença, a gente não tende a não sofrer tanto na, na, nos movimentos do universo, né? A gente flui junto com ele. E a ideia desse vídeo é essa, né? Esse alívio que eu venho sentindo em compartilhar isso com você, aonde nem a vergonha de gravar, né, não existe. Foi mais importante trazer esse compartilhamento que é necessário dentro do caos que você tem ali de gravação no seu inconsciente, né? Você entender que essa gravação pode ter sido feita e marcada na sua adolescência, na sua infância, ou há 2 anos atrás, mas ela não é você, tá? Você é a consciência. Eu tenho até um insight aqui para finalizar, muito importante, que você é a consciência que assiste tudo isso. Você é a testemunha, e a testemunha ela não participa, ela observa. E como o Felca disse uns tempo atrás, no vídeo muito importante que ele falou, isso também vai passar. Tudo passa. E o que a gente não entende hoje é lição para amanhã, se Deus permitir, né? Então Deus não está carregando, então não era para dizer, mas é sobre isso. Nós somos a consciência que observa, né? Então a gente não deve se apegar a situações, pensamentos e ilusões do ego, dizendo, né, que a gente passa muito tempo nesse mecanismo de se diminuir e o ego tão inflado, ocupando tanto espaço. Quando a gente começa a despertar e nos curar, sobra muito espaço e isso assusta o ego. O ego está acostumado a ficar comprimido ali com mágoas, ficar comprimido ali com dores, memórias terríveis, e quando você vai liberando, se limpando, né? Gente, tem um movimento astrológico muito maravilhoso acontecendo hoje, né? Mercúrio, Marte e a Lua estão conversando e estão conversando aqui comigo e eu já estou encerrando, mas eu quero deixar aqui que conforme você vai se limpando, esse vaso ele vai ficando vazio para se encher cada vez mais da sua presença, da presença que é a presença de Deus, que é a presença da sua espiritualidade junto com você, e isso é libertador. Então eu desejo para você a mesma consciência, a mesma luz, para que você não fique comprimido junto com o ego. E quando esse vazio começar a aumentar, lembre-se de encher ele com a expansão que você adquiriu até aqui. Porque se tem uma coisa que a lei do hermetismo me ensinou é que assim na terra como no céu, o que está dentro está fora. A gente se permita sentir, mas não permaneça neste sentimento, porque a gente tem que lembrar que nós somos vibração, a palavra e a mente têm poder. Gratidão, brilhante estrela, se você chegou até aqui, né, neste vídeo, me dê sua força e coloque estamos juntos, um com Deus, um com a natureza, né? É um comando aí de união, de fraternidade, para que a gente fortaleça essa egrégora, né? De que e lembrarmos que somos todos um com Deus, vivendo na Terra. Que a nossa luz se encontre. Eu agradeço a sua atenção, que este vídeo te faça sentido, assim como fez muito para mim esse insight. E que no dia que você acordar se sentindo triste, né? Lembre-se que tem um Deus que tem uma misericórdia que se renova a cada manhã e ela nos alcança. Gratidão.